Na Bolsa está no ar, seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado. Nessa terça-feira, 13 de outubro de 2015, volta de feriado e o mercado já volta pegando fogo. Ontem os ADRs brasileiros tiveram uma forte queda acompanhando a cotação do petróleo, do barril de petróleo. O minério de ferro caiu muito forte ontem, levou a ação da ADR da Vale, da Petrobras, e também outros papéis caíram e hoje, naturalmente, as ações foram buscar esse movimento negativo. Já começa o pregão. Vou mostrar rapidinho aqui o gráfico, antes de passar pelos destaques. Pegar aqui o gráfico de Petrobras, que já abriu o pregão de hoje. Pegar um gráfico intradiário aqui. A ação da Petrobras já abriu com forte queda, caindo cerca de 5%. Você vê que na mínima do dia chegou a cair 5% e opera com forte queda, assim como as ações da Vale, Itaú, Bradesco. Tudo caiu muito forte ontem, só passar rapidinho. Ontem, com queda entre 3,5% e 5%, tivemos ADRs de Petrobras, Vale, Gafisa e Pão de Açúcar. Embraer, Ambev, CSN, Itaú e Bradesco caíram entre 1% e 2,5%. Ultrapar, BRF e Eletrobras também caíram entre 0,5% e 1,5% ontem. E hoje o mercado foi buscar essa queda. O noticiário não foi muito favorável também sobre a China, o que contribuiu para que o mercado não tivesse uma correção na abertura do pregão. O dólar já voltou para 3,80. Enfim, todo aquele rally que a gente teve, foram 9 pregões consecutivos de alta do Ibovespa. Isso deve ter ficado para trás e o mercado deve começar a conhecer as quedas, pelo menos nesse começo de semana. Passar rapidamente para os destaques internacionais, né? O que está movendo o mercado hoje foi o resultado da balança comercial chinesa. Mostrou uma queda muito maior que esperada nas importações. A China está num cenário de desaceleração, então era normal uma expectativa de desaceleração nas importações. Só que o declínio de agosto, que foi de 13,8%, passou para setembro a ser de 20%. A expectativa girava em torno de 16%. É o grande motor da economia global, desacelerando cada vez mais o consumo. As exportações desaceleraram um pouco menos, então o saldo comercial da balança ficou muito bom, mas a grande preocupação fica com as importações. Foi a 11ª queda consecutiva das importações chinesas. Isso acaba pesando no preço das commodities, principalmente as commodities metálicas, o que contribui para a forte queda da Vale hoje. Lembrando de China, né, o Banco do Povo anunciou que irá expandir um programa piloto para aumentar a capacidade de empréstimo dos bancos. Isso trouxe um vento positivo para os mercados ontem. Aliás, o pregão de ontem acabou sendo definido por essa notícia da China e também pela sinalização mais clara, se o mercado projeta que o Federal Reserve vai elevar os juros nos Estados Unidos só no ano que vem. Os diretores, presidentes regionais, vice-presidente da Autoridade Monetária Americana estão bem em linha com o discurso de alta de juros ainda esse ano. Mostraram-se um pouco preocupados e até frustrados com os indicadores americanos que saíram nas últimas semanas, mas o voto de alta de juros ainda esse ano parece ser mais forte. Vamos ver até onde vai isso. Por enquanto, o mercado deve ser alvo de muita volatilidade até a próxima reunião no final desse mês e em dezembro, né? Porque no final desse mês está praticamente descartado a alta de juros. O grande foco deve ficar em dezembro desse ano. Bom, já falamos das commodities. O petróleo tem leve alta hoje, mas caiu 5% ontem. E o minério de ferro spot do Portiquim Dow caiu 2,9% hoje, voltando para os $55. Na pauta política aqui no Brasil, o foco vai ficar com o pedido de impeachment, que deve ganhar mais força nessa semana, né? O PSDB pretende anexar hoje informações de que as pedaladas fiscais continuaram esse ano e deve anexar essas informações junto ao pedido de impeachment feito pelo Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal. Para a oposição, argumente que o atraso nos repasses de recursos do Tesouro Nacional aos bancos aconteceu também nesse ano e derruba a tese adotada por Cunha de que não se pode abrir um processo de impedimento com base em irregularidades cometidas no mandato anterior. Até então, as pedaladas fiscais ficaram no primeiro mandato da Dilma e o PSDB quer mostrar que isso continuou nesse ano, o que vai trazer ainda mais força ao pedido de impeachment. Diante da fragilidade crescente do Cunha, a oposição já pressiona para acelerar a abertura do processo o quanto antes. Agora, do lado do governo, né, ele está, segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, está dividido sobre se tenta o acordo com Cunha ou parte para o ataque pessoal como forma de impedir o avanço do impeachment, né? Caso o presidente da Câmara dê seguimento ao processo, o governo ameaça pedir sua cassação
e o Cunha já foi até aconselhado a deixar o despacho de impeachment para quinta-feira, após análise do aditamento da oposição pelo corpo técnico da Câmara. Bom, o noticiário político vai continuar no foco do impeachment. Essa semana promete realmente trazer mais desdobramentos sobre o assunto. Ainda sobre as pedaladas, o Joaquim Levy falou que não conhece e vai analisar o relatório do Ministério Público, que menciona que as pedaladas fiscais ocorreram também em 2015. Ele afirmou ainda que a aprovação do orçamento de 2016 será prioridade nos próximos dias. Bom, é tradicional na segunda-feira, mas como foi feriado ontem, saiu hoje o relatório Focus, aquele boletim semanal que o Banco Central divulga com a mediana das projeções dos economistas para 2015 e 2016. Né? Mais uma vez, projeção de PIB piorou e projeção de inflação também. Né? O PIB esperado para esse ano passou de queda de 2,85 para queda de 2,97 e o IPCA saltou de 9,53 para 9,70. Destaque também para o aumento da projeção do dólar para o ano que vem, que passou de 4 para 4,15, e a Selic meta de 2016 subiu de 12,5% para 12,63% ao ano. Bom, destaques corporativos, vamos só dar uma olhada aqui, agora já são 10h18, vamos ver como é que estão as cotações atualizadas do mercado. Nesse momento a gente vê entre as altas as exportadoras voltando a subir, né? Fibra, Suzano, Yoship Maxion, ações que se beneficiam com a alta do dólar. Aqui aparece também a Oi, que caiu muito forte, caiu mais de 20% na sexta-feira. E na ponta de baixo, PDG caindo mais de 6%, a ação foi agrupada, a gente até avisou na semana passada que um grupamento de ações sem uma melhoria nos fundamentos da empresa só abre espaço para o papel cair ainda mais, né? Você vê que no gráfico nem parece um movimento tão forte, mas uma queda de mais de 6%. A PDG adiou o pagamento dos credores, que ia ser 10 de outubro, passou para 10 de novembro. Ainda entre as quedas, Rossi aparece entre as quedas, Banco do Brasil caindo mais de 5%, Usiminas caindo mais de 5%, entrando em leilão. Banrisul, Bradesco, Vale, o mercado predominantemente negativo. Destaque também para o Pão de Açúcar, né? 6,5% de queda, saíram dados prévios do Pão de Açúcar. A Paula Barra vai comentar rapidinho os dados do Pão de Açúcar, mas antes vamos passar pelas blue chips. Sobre os bancos, o Credit Suisse publicou um relatório cortando a recomendação de Itaú, Bradesco, Itaúsa e também Banco do Brasil. Né? Ele cortou a recomendação e cortou também o preço-alvo, um corte bem forte, né? Itaú foi de 37 para 30, Bradesco 35 para 26, BB 27 para 19, Itaúsa 10,60 para 8,20, Banrisul, que teve a recomendação mantida, mas o preço-alvo foi de 12 para 7, praticamente 50% de corte. Na opinião do Credi, o macro finalmente vai se reunir ao micro e vai transformar o cenário que era favorável para o setor financeiro, que pelo menos vinha entregando bons resultados, agora vai ficar bem desafiador. Na opinião do banco, o mercado está subestimando o crescimento de provisões e superestimando o crescimento de lucro desse setor que vem trazendo muitos resultados positivos nos últimos anos. E também atribuiu a questão de valuation, né? O custo de capital das empresas está ficando superior ao ROI, o que tira completamente a atratividade de investir em ações brasileiras, já que você acaba não tendo um prêmio pelo risco e investir em ações é muito mais arriscado que renda fixa. É quase que um convite para partir para a renda fixa, esse relatório do Credit Suisse. A gente vai deixar o link aí no chat para vocês. Ainda sobre recomendações, o Citi rebaixou a recomendação de lojas americanas, atribuindo a alta de 12% do papel em outubro e também falando que o plano de crescimento da empresa mostra-se muito ambicioso e que a alta da Selic deve pressionar os lucros da empresa. Ainda sobre recomendações, Telefônica Brasil foi elevada para Equal Weight, similar a neutro pelo Brasil Plural. Também tivemos CCR, pegar aqui quem elevou CCR, foi o Bradesco, elevou de manutenção para compra. O Santander elevou de manutenção para compra e o Citi também retomou a cobertura de CCR com recomendação similar à compra. Fechando ainda sobre as recomendações, o Bradesco foi cortado pelo Credi, mas foi elevado de manutenção para compra pelo Deutsche Bank. Os bancos, principalmente os bancos estrangeiros, revendo suas projeções para as ações brasileiras. Ainda sobre as blue chips, vale destacar que a SAB Miller aceitou a proposta de compra da controladora da Ambev, e deve receber o equivalente a 106 bilhões de dólares. O acordo para criar uma cervejaria que fabricaria quase um terço da cerveja mundial ficaria entre as 5 maiores fusões da história. A nova oferta revelada nesta terça-feira supera uma proposta da segunda de 43,50 libras, o que
está praticamente 50% acima do que a SABMiller valia em bolsa no dia 14 de setembro, que foi um dia antes das especulações virem à tona no mercado. Bom, vamos, antes de passar para a Paula para comentar o Pão de Açúcar, vamos dar uma olhada aqui como é que estão as blue chips. Nesse momento o mercado, uma queda generalizada, provavelmente hoje vai ser um dia de perdas mesmo, não tem uma queda muito forte. Aqui a gente está vendo um gap de baixa com quedas entre 5,5% e 4% para as principais blue chips, né? Bradesco, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Uzi Minas, Pão de Açúcar. Alguma ação no Ibovespa em alta? A gente está vendo aqui CESP, exportadoras, Suzano Fibra, Klabin também acaba ganhando com isso, Oi recuperando parte da queda de mais de 20% da sexta-feira, JBS, Natura, basicamente foi isso. Paula Barra, bom dia. O que o Pão de Açúcar trouxe para o mercado hoje? O Pão de Açúcar reportou hoje os dados operacionais do terceiro trimestre, mostrou uma receita total de 16,1 bilhão no período. O grande destaque foram os dados da rede Açaí, que mostraram dados do crescimento mesmo às lojas acima do segundo trimestre do ano passado e acima do primeiro semestre desse ano. A ação esse resultado foi destacado como positivo pela XP Investimentos, mas apesar do dado ter sido relativamente bom por conta do segmento alimentar, os dados do Pão de Açúcar ainda mostram uma desaceleração quando mostra no dado consolidado e ainda traz uma preocupação para os investidores. Por isso que a gente vê o papel recuando mais de 6% hoje, também com grande preocupação para a Via Varejo, que também vem mostrando uma grande desaceleração no segmento. Vale destacar, né, Paulinha, que o mercado veio de um rally de forte alta e o Pão de Açúcar, estou calculando aqui, foi mais de 20% de alta nesses 9, 10 pregões que o Ibovespa não caiu, né? Exatamente. Então acaba colaborando para um movimento de queda no mercado. Bom, fechando a pauta, queria destacar, a gente colocou o link da matéria do relatório do Credi, queria destacar 2 entrevistas de análise técnica que a gente fez. Uma na sexta-feira, o Visão Técnica com o Danilo da XP, ele falou que a gente ainda está em tendência de queda, mas essa tendência está bem próxima do fim. A análise do Danilo vai bem na contramão do que o Bo Williams falou na sexta-feira retrasada, que ele espera mais 1 ou 2 semanas de alta do Ibovespa, até uma não queda do Ibovespa, antes de voltar a cair forte e perder até os fundos que a gente formou em agosto, né? Inclusive o Bo publicou um vídeo no canal do YouTube da Clear, na sexta-feira passada, reiterando essa análise e recomendando enfaticamente para os investidores comprarem puts de blue chips, né, seriam as opções de venda das blue chips, e comprar também dólar, que está com um ponto de compra gritante, na opinião do Bo. A gente vai deixar as 2 entrevistas aí. É legal ter essa noção de que o mercado nunca é unânime, né? Acho que é por isso que as ações sobem e caem com tanta força, porque as opiniões são bem contrárias. Se você está comprando é porque alguém acredita que a ação já está num preço muito bom e deveria cair. Mas vamos ver quem é que vai estar certo no final do mês, né? Se é a análise otimista do Danilo ou a análise pessimista do Bo. Thiago, só mais um detalhe, acabou de chegar aqui pra gente, o JP Morgan cortou a recomendação do Pão de Açúcar de neutra para underweight, que é a exposição abaixo da média, e preço-alvo passou de 84 para 65. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Esse novo preço-alvo aqui, quanto foi o novo preço-alvo? 65. 65, ainda tem um potencial de alta na faixa de 18%, né, 17% em relação aos preços atuais, mas o preço-alvo anterior dava uma alta de mais de 50%. Realmente, Pão de Açúcar é uma das ações que a gente até destacou no último Comprar ou Vender, que é aquela ação que, sem fazer muito barulho, caiu muito forte esse ano e pouca gente comentou, já agora acumula queda de quase 50% no ano, uma das piores ações do Ibovespa. Falar em Comprar ou Vender, o programa está acontecendo toda segunda-feira, às 2 da tarde, e nessa semana, por causa do feriado de ontem, o programa vai acontecer hoje, vai ser 1 da tarde ao vivo, então não perca hoje Comprar ou Vender com Pedro Gaudi e Flávio Conde, fazendo análise fundamentalista dos papéis, indicando quais que valem a pena ter em carteira nessa semana. Bom, me despeço por aqui, tenham todos um bom pregão de queda hoje. Então, vejo vocês à tarde no Comprar ou Vender, e quem não estiver lá, eu vejo amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!